Olá, boa noite. Então, vamos nos reunir aqui, olá, para ter a nossa conversa, para que a gente possa bater um papo, que eu acho que vai ser bem gostoso. É um prazer muito grande poder estar recebendo vocês aqui hoje, porque vocês sabem que é um dia especial para nós. Então, oi. Então, pessoal, muito prazer mesmo por estar aqui com vocês nesse momento da noite, em que vocês sabem que nesse momento o Sol se encontra na casa do amor e da criatividade. A Lua está fazendo conjunção com a Vênus, que é o planeta do amor. E o ascendente, aqui no hemisfério sul, é Peixes, que nos fala de arte, psicologia, espiritualidade, profundidade, né? Então, nós estamos reunidos e reunidas aqui, experimentando uma energia que eu acho que é muito sincrônica, desse céu, com todas essas características, é uma energia muito sincrônica e sustentadora, já que é sustentadora exatamente do que a gente vai conversar, porque nós temos aqui diferentes assuntos. Acho que, no meu entender, eles se unem num único propósito, não é? Então, muito feliz aqui da gente estar junto, aguardando o Sérgio, que ele deve estar entrando já já. Hoje nós estamos, nós dois aqui, no encontro com vocês, assim, tipo maratona, né? A gente fez a meditação e agora estamos aqui juntos para essa live, e que eu acho que nós vamos ter uma boa conversa, mais íntima até do que o normal, o natural, porque eu acho que também a gente vai trazer algumas coisas, quero fazer umas perguntas pessoais para o Sérgio, sabe? E desejar que ele possa nos responder, porque tem uma vida com muitas experiências, né? A Andréia. Pois é, tá dizendo que adora a gente juntos, a gente já está juntos há um bom tempo, compartilhando a vida, mas muito do trabalho, embora cada um tenha o seu trabalho pessoal, né? Mas também a gente está sempre fazendo coisas juntos, com esse desejo de trazer aquilo que a gente mesmo experimenta na nossa vida. Acho que o Sérgio entrou agora e vou chamá-lo. Peraí, aguenta um pouquinho. Cadê ele? Será que não? Ah, tá entrando. Oi? Oi, Já estava dizendo, cadê o homem, meu Deus do céu? e aí, quanto tempo, hein? Pois é, estava dizendo assim que a gente está meio numa maratona aqui hoje, né? Porque saímos da meditação, a gente teve um intervalo e agora vamos bater o nosso papo, né? Então, homem, como eu chamo, né? Sérgio, nós vamos conversar. Eu acho que eu estava dizendo para o pessoal um tanto sobre você mesmo, Ah, pessoalmente hoje. falou bem de mim? Não falei nada de você, só estava falando que a gente divide muita coisa, inclusive esse desejo, né, de compartilhar as coisas que a gente veio ao longo da vida descobrindo e colocando na nossa vida mesmo, né? Então a gente vai conversar sobre astrologia, não é isso? Sobre sonhos, realização e Dharma de todos nós, né? É uma costura e tanto, eu acho, uma costura muito, no meu olhar, muito necessária nesse momento que a gente vive do planeta e sofisticada também. E além do mais, hoje é teu aniversário, como a gente passou o dia inteiro falando,
né? E nós estamos comemorando essa data tão especial com esse encontro com todos, com todas as pessoas aqui presentes, uma celebração maravilhosa, com aquilo que eu acho que você mais ama fazer. Eu acho que a coisa que você mais ama fazer é partilhar, é compartilhar as coisas, né? Isso. Vamos lá, então? Deixa eu Posso apro- começar a perguntar ou que você quer Não, falar coisas? deixa eu aproveitar e agradecer essas pessoas que já de pronto estão dando parabéns. Hoje é um dia muito afetivo, muito amoroso, em todos os canais recebendo abraços, beijos e congratulações. Eu quero agradecer a todo mundo esse amor, esse carinho. E já de pronto aproveitar o seguinte, quem quiser dar esse abraço pessoalmente, quinta-feira, agora dia 24 de julho, eu vou estar dando um show no Manus, junto com a Lígia vai estar presente, a Juliana Franklin, o Rodrigo Pires. E quem não conhece onde é no Jardim Botânico, na rua Jardim Botânico 983, no Manus, ali embaixo do restaurante Casa Camolese. Está no Jockey. Tá? Eu começo já colocando isso porque acho que é importante para mim que vocês possam estar lá para a gente, né? Porque essa história do virtual, ele vai bem até um ponto, né? O legal mesmo é o abraço, é o contato, é a troca e tudo mais. Pois é, muita gente está dizendo que se morasse no Rio iria, pois é, mas mande boas É, vibrações, a gente sempre precisa de boas vibrações. Mas vamos lá, o sim, que sim. você aprontou para mim aí? Bom, acho que a primeira coisa é falar, compartilhar com a gente quantos anos você está fazendo, homem. 68, 68. 68. Eu sou mais velha que você um pouquinho, É. mas está fazendo 68. Então, acho que uma coisa que seria bom para nós era perguntar assim, como é que você se define? Como é que você define a você mesmo com 68 anos? Mas já começa com perguntas difíceis assim, né? Ué, Como é que eu me defino? é, assim, Em, você vai pouca, se apresentar sem em, ser poucas, aquela coisa, né, em mas poucas palavras, não é sim, isso? como você gosta. Então, eu acho que eu me vejo como uma espécie de um arqueólogo da alma humana, sabe? Hum, hum, Aquele com aquela vassourinha assim, abrindo para encontrar coisas absolutamente incríveis na alma humana, na psique humana. E isso me encanta, isso me fascina, isso me move, né? uhum. Eu Acho que bem, poderia ser por aí. acho que é uma definição que, pelo menos uma parte de você tem muito essa característica mesmo. E tem uma paciência de ficar ali tirando a poeirinha. Escovando, E uma escovando. dedicação enorme. É. Aí, mas aí vem cá. Você tem contado um pouco da tua história pessoal nesses últimos dias, lá no Tornar-se Presente, no nosso grupo. Você fez, sob a forma até meio de capítulos, contando a tua história. Então, por que você fez isso? Porque, assim, quando eu vi, você tinha feito, né? Já estava tudo pronto e você tem publicado. Mas, na verdade, a gente nem conversou por que que você tinha feito isso. Então, por quê? Então, essa é uma bela pergunta. É, eu acho que eu gostaria de aproximar um pouco o público do autoconhecimento com o público da minha arte, vamos dizer assim. Na verdade, a música surgiu antes da astrologia. A música surgiu na década de 70 e a astrologia surgiu no início da década de 80, em 1981. Eu já era músico, compositor, me formei pelo FRJ, e eu sinto que há uma distância entre as pessoas que curtem o trabalho do astrólogo, do terapeuta, né, do espiritualista, mas que o pessoal não conhece muito bem o trabalho do artista, né, do compositor, do escritor também. E acho que é interessante fazer essa aproximação,
porque são duas realidades um pouco distintas, né? A gente quando está no trabalho terapêutico, no trabalho assim com um mergulho mais espiritual, a gente não se permite certas travessuras que a própria arte, né? Eu acho que a arte tem um complemento muito interessante para mim, que eu posso ousar, né, alguns olhares que, na verdade, no processo mais da astrologia, da espiritualidade, do processo terapêutico, isso não é muito possível. Então eu tentei nessa história mostrar de onde surgiu, né? Eu acho que hoje está no quinto capítulo, amanhã vai para o sexto e termina no sétimo capítulo, né? É um trecho da minha história que tenta trazer de onde surgiu essa história da literatura, da dramaturgia, da música, da composição. Acho que foi o objetivo. É, eu sinto também, hoje a gente estava falando lá na meditação também, essa importância da palavra, da gente se expressar, da gente se comunicar e de se colocar pessoalmente também, porque às vezes a gente fica num lugar de estar trazendo conteúdos e a nossa humanidade fica, eu acho que menos tangível para as pessoas. E aí trazer a história pessoal mesmo, eu acho que nos aproxima e estabelece vínculos com as pessoas que hoje, essa coisa mesmo que você estava falando, né? Mesmo que seja virtualmente, mas que tenha uma qualidade maior, que acontece quando a gente se expõe, né? Quando a gente se mostra, né? Eu acho que entendi que também tem isso, assim, né? Agora, é, já que foi esse o teu objetivo, eu queria que você contasse para a gente até um pouco mais dessas paixões assim que você teve antes da paixão da astrologia, né? Antes dela também se instalar na tua vida, ocupando, eu acho que o lugar que ela ocupa hoje, que é um lugar maravilhoso, um lugar na tua estruturação, né, o lugar do trabalho como um todo, nos atendimentos, palestras, nos cursos, nas lives, nos livros, né, que a gente fez. Nós temos 3 livros, né, juntos, publicados, né, A Terra de Rudá, com 16 anos de vida, né, o 639 APP, que chegou, né, e está aí, eu acho, crescendo cada vez mais. Enfim, conta pra gente como é que era antes disso, então. Agora, porque você andou escrevendo, mas conta aqui pra gente um pouco Antes, dessa, antes, antes antes da disso, astrologia. antes disso havia uma inquietação disforme, uma inquietação que não tinha ainda uma forma. Eu não sabia como é que ia encaixar isso em termos profissionais, né? Lá em casa, tanto meu pai quanto a minha mãe não tinham nenhuma formação intelectual exatamente. Minha irmã tinha se formado em psicologia e essa era uma referência para mim da psicologia dela. Foi graças a ela que eu conheci o trabalho também da Anísia da Silveira. Eu frequentei as quartas-feiras ali na Marquês de Querido. Abrantes, toda quarta-feira eu ia lá. Eu era o caçula, eu era o mais jovem de todos e assistia. E ela falando, lendo e debatendo. Eu não sabia muito bem onde se ia dar, né? Ao mesmo tempo, estava fazendo faculdade de composição no UFRJ, tendo como professor o Henrique Saul Morelenbaum, mas também sabia que É não o ia pai, ser né? É o música. pai É o do pai do Morelenbaum. Jaquim Morelenbaum, é o pai do Jacques Morelenbaum. Eu também sabia que a minha questão não seria música erudita, embora eu, numa época assim, bem jovem, 17 anos, 16, eu estudava violão clássico 8 horas por dia e à noite estudava teoria musical. Cheguei a me aproximar de gente como Adolfina Heinz de Távora, Munina Távora, me aproximei de Sérgio Assad também, fui aluno dele muito momentaneamente. Olha, acho que E nem todo mundo conhece. Podia falar só um pouquinho que pessoas importantes foram então, a essas. Munina Távora, Adolfina Heinz de Távora, foi uma aluna de André Segovia, um dos maiores violonistas de todos os tempos. Ela foi aluna, uma argentina que veio para o Brasil, e eu tive o privilégio de ser apresentado a ela. Levei meu violão, toquei, achei que ela ia me descartar,
porque eu já era um burro velho, aos 17 anos de idade, mas ela viu algum talento em mim e ela tinha também na história dela o Sérgio Abreu e tinha o Sérgio Assad. E aí ela achou muita coincidência chegar um tal de Sérgio Seixas com 17 anos. E aí me indicou para fazer aulas com o Sérgio Assad, eu comecei, mas eu vi que, na verdade, eu não queria aquele formato, como se fosse uma espécie de camisa de força, entendeu? E eu tinha uma paixão, né, e tenho ainda, tinha uma paixão por Bach, Johann Sebastian Bach, né, e, mas eu percebi que eu queria criar, meu negócio era criar, a criação, e não exatamente a execução. Então, e aí já quase em paralelo com a astrologia, né, eu fundei uma banda chamada Jardim das Crises, uma banda de vanguarda que teve Olha, 4 anos de duração. olha o nome da banda, Jardim das Crises, pessoal. Não, e é interessante que o Jardim das Crises era um trabalho de música de vanguarda, né? Música que hoje em dia já é outra história, não se fala mais disso, mas na época era música de vanguarda. E o que eu achava interessante, eu demorei para a ficha cair, que nos ensaios, às vezes a gente tinha umas DRs, é como se a gente tivesse uma terapia de grupo ali, entendeu? Então, propostos experiências, vivências, quando na verdade era para ensaiar e dar um show. Mas esse show era repleto de uma série de abordagens psicológicas, espirituais. Ainda não estava claro para mim, eu ainda não sabia que isso ia desaguar lá na frente nesse terapeuta, nesse pensador do comportamento humano, nada disso. Mas a minha própria música já questionava muito o sistema, questionava muito o comportamento humano, questionava muito a nossa aceitação, a nossa normatização ao desvio, né? Então foi isso. E a literatura também. Outra coisa importante, eu comecei a escrever para teatro e é curioso que minha primeira escrita minha primeira namorada era médica e era pisciana também, né? Era médica e era pisciana. Minha primeira É porque namorada. o pessoal acha que tem quase ser gente que não saiba. A minha primeira profissão foi medicina, eu fui pediatra, 14 anos, e eu sou pisciana. Agora, também eu tive um namorado muito importante que se chamava Sérgio, e tive um outro que foi muito importante que nasceu no mesmo dia do Sérgio, hoje. Agora, a pergunta que fica, que entrelaçamentos, que costuras são essas que fogem ao nosso controle? Mas aí ela estudava no Oxford, né? Essa namorada estudava no Oxford e precisava de uma peça do final do ano para fazer a tradução para inglês e tudo mais, né? E eu fiz uma peça chamada Juventude, foi minha primeira peça. Fiz sem compromisso para ser levada no Oxford, acabou que não foi levado. Eu inscrevi naquela época no SNT, Serviço Nacional de Teatro, e tirei em terceiro lugar no concurso nacional. Aí eu fiquei pensando, epa, peraí, eu acho que tem alguma coisa ali. Comecei a perceber que eu escrevia bem, sabe, tinha uma escrita bacana, uma escrita legal, e aí vieram outros textos, vieram alguns livros e tudo mais, além Ah, da música e tudo, né? veio também, eu acho que antes da astrologia, ou foi depois, até eu estou fazendo uma embolação aqui da tua história. Você é, veio a música, teve o Jardim das Crises, você foi morar na Inglaterra, não foi isso? Mas aí E, a e astrologia já tinha entrado. A astrologia já tinha entrado em já tinha 81. entrado. Mas foi na volta da Inglaterra que você trabalhou no teatro com o Gerald Thomas, não foi? Que fez uma música, uma peça dele? Ou não? Não, foi antes. Antes eu fiz a trilha sonora do Electra Concreta no MAN, Isso, direção do Gerald Thomas, antes de eu pegar o cargueiro do Lloyd, isso. né? Foi Eu, antes. curiosamente, eu morava com um amigo meu que tocava na banda Jardim das Crises, a gente morava no Grajaú, e um belo dia o cara pediu apartamento, o proprietário pediu apartamento no mesmo dia que um amigo meu de nome Sérgio me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, eu estou indo para a França tocar música brasileira, quer ir comigo? Eu falei, quero. E aí, quando eu vi, eu estava no cargueiro do Lloyd, atravessando o oceano, indo fazer, dentre outras coisas, dentre 8 profissões que eu tive, uma delas foi tocar música brasileira, que nunca foi meu forte, mas eu toquei em
wine bar, toquei no metrô e essas coisas todas. E mas isso, o que me levou para Londres, na verdade, foi uma crise estética, né? Quando eu conheci o pessoal da Lira Paulistana, quando eu conheci o pessoal do Arrigo Barnabé, do Premeditando Breck, do Luiz Tati, né? Arnaldo Antunes, que naquela época ainda era Titãs, aquilo mexeu muito com a minha cabeça e eu precisei mexeu positivamente, né? E eu precisei dar um tempo, cruzar o Atlântico para ver de uma forma distanciada, me ver de uma forma distanciada, e aí foi ali que surgiu a centelha de uma banda pop que eu viria a fazer quando voltasse para o Brasil. Fiquei lá um ano e meio só, voltei, aí fundei a outra banda chamada Soberba, que essa demorou só uns 2 anos, que era uma banda pop mais assimilável, mais fácil, né, para as pessoas assimilarem. Soberba, mais assimilável e mais fácil. Pois é. Deixa eu contar uma coisa, um detalhe aí da tua experiência na Inglaterra, que é, é um detalhe que para mim sempre me toca. Pessoal, o Sérgio morou sem querer no Ah, é. apartamento que John Lennon, antes de ser Beatle conhecido, morou. Ele morou no apartamento, É. né? Em E mais Belsize tarde, Park. Em Belsize Park. Essas sincronicidades são muito loucas. São muito loucas. pois é, Porque conta. há meia hora atrás, eu e Lígia nos juntamos ali no altar para fazer uma oração para que essa live fosse bacana, fosse bonita e tudo mais. E aí eu vi embaixo lá do Bhagavad Gita, tinha um negócio que me chamou a atenção. Eu estava Aí eu, procurando aquela plaquinha e você é, achou que era aquilo e puxou. aí eu puxei aquilo, era uma foto minha, com um óculos redondo que eu usava, muito parecido com John Lennon, que eu tirei uma foto na casa da Ivna do Vivier, que é uma escultora que acho que não está mais viva, eu acho, que ela me viu passando na rua e me achou parecido com John Lennon. Na época eu tinha aquele óculos redondo, cabelo solto e tudo, e ela me chamou e disse que estava fazendo uma estátua do John Lennon. E me botou do lado da estátua e começou a me fotografar, achando parecido, e ofereceu a casa dela para a gente treinar o Jardim das Crises na época, né? E ela acabou expondo o, o John Lennon, né, com uma estátua, sei lá, mais de 2 metros, se não me engano, no Boulevard de Vila Isabel. E a Ivna do Vivier, na verdade, é a avó do Gregório do Do Vivier. Gregório, né? A avó do Gregório do Vivier, que eu não. Eu conheci o pai dele, o Edgar, né, do Vivier, mas não conheci o Gregório, que ainda não tinha nascido na época, né? Muita Eu história, né? Muita história. muita história. Essa de morar no apartamento do John Lennon, eu acho que não é porque é John Lennon só, é porque também eu acho que ele até hoje nos comove com essa questão de colocar a música, a arte, né? Vamos dizer, já tinha sido um cara de super, hiper sucesso, mas colocar a serviço dessa coisa de fazer as pessoas refletirem sobre a vida, né? E o que que a gente pode fazer juntos, né? A É, potência. e outra coisa, quem É quiser, eu fiz uma música chamada Por que se mataria um artista? é isso. Foi uma frase da Yoko Ono, 15 minutos depois da morte do John Lennon, ainda no hospital, ela pronuncia Por que se mataria um artista? Eu fiz essa música, tá? Quem quiser conhecer, acho que é bem bonita. Eu acho lindo. Ela tá no YouTube nosso, Sérgio Seixas e Lígia Franklin. Uhum, Descendo os vídeos, descendo lá embaixo, aparece Por que se mataria um artista? Que na uhum, verdade é uma ode a muitos artistas, especialmente o John Lennon, uhum. que de uma maneira um pouco misteriosa fez parte da minha cosmogênese, né? Sim, acho muito especial isso. E especial hoje ter aparecido aquela foto. Agora, no ano passado, a Alessandra Debs, queridíssima e talentosa diretora lá do Manus, diretora artística, né, uma pessoa cheia de talentos e assim, que a gente gosta demais, ofereceu a oportunidade para você de comemorar o teu aniversário nessa época com um show com as tuas músicas
com músicas autorais tuas todas, né? E essas músicas eu acho que surpreenderam muitas pessoas que foram lá, né, pelo conteúdo que elas trazem. E ainda, eu acho, considerando que você nunca fez um show sozinho, tocando violão. Você sempre se apresentou no passado com essas duas bandas, né? O Jardim das Crises e a Soberba, que são dois nomes que eu curto muito. Então, esse ano, né, tem esse novo show, só com músicas inéditas e músicas diferentes das apresentadas no ano passado, que eu estou aqui acompanhando os ensaios, quer dizer, não só os ensaios, mas a criação dessas músicas, né? A música e a letra, né? De todas elas, né? E vai acontecer isso. Então, compartilha, conta pra gente como é que é esse, com 68 anos, né? Essa oportunidade está aparecendo novamente, desde o ano passado, né? Eu acho que são 37 anos, né? Que você 37 anos. não se apresentava num palco tocando música, e foi ano passado, e agora com 68. Conta o que isso acontece aí dentro desse homem. Olha, eu chamaria disso de as bênçãos do sim. Sim, eu estou disponível. Sim, eu quero. Sim, eu desejo. Sim, eu posso. A minha origem lá atrás foi uma origem, não foi a astrologia, foi a arte, né? Foi a música, a poesia, a literatura, a dramaturgia, né? Com peças que eu fiz e tudo. Eu não falei, mas algumas das minhas músicas foram premiadas em festivais, né? É gozado que, apesar de tudo isso, algo me fez sair da música. E quem me tirou da música, na verdade, foi a astrologia. E agora, ano passado, a própria astrologia me devolveu a música, né, através da Alessandra Debs, que ela não veio na minha vida, Alessandra, através da música, ela veio através da astrologia e teve uma liga muito forte. E ela, por ser diretora artística de uma casa espetacular no Rio de Janeiro, Manus, ali no Jockey, e ela acabou me chamando, assim, não tiro no escuro. Eu acho que ela confiava no astrólogo, confiava no terapeuta, sem conhecer muito bem o músico, e, e deu certo. E para mim, e foi, por incrível que pareça, foi a minha primeira vez que eu toquei um show inteiro com voz e violão. Eu sempre estava acompanhado com banda, essas coisas todas. Agora, eu fico pensando, quem está me ouvindo aqui, né, como é importante quando a gente tem um sonho e que a gente, por estratégias interessantes, por estratégias inteligentes, a gente coloca em stand-by e vai numa outra direção, mas sempre olhando para aquele conteúdo, que algum momento aquilo pode voltar. Se está no Dharma, né, se está no caminho da psique, se está no caminho da alma da pessoa, aquilo vai voltar. E eu vejo isso acontecendo com muita gente e as pessoas usando textos, muitas vezes antigos. Ah, estou velho, já passei, não sei o quê, agora não. Não sei. Eu, essa história da passagem do tempo, para mim, não soa como nenhuma depreciação, muito pelo contrário. Eu acho que às vezes eu se perguntar qual é teu sonho, é ter 69, e depois é ter 70, e depois é ter 71, porque é muita coisa que a gente aprende, muita coisa que a gente aprende. E foi numa dessas que a Alessandra estendeu a mão e eu falei assim, topo. E depois eu corri atrás do prejuízo, que é enferrujadíssimo, com o violão cheio de teia de aranha. Eu comecei a tocar e recompor e tudo mais, e dei um show que foi bom. E agora tem outro, né? E ela insiste. Eu falei, gente, eu achei que de repente a coisa ia parar por ali. Mas não. Ela abriu ali a cartola e me sugeriu mais esse aí. Eu topei, né? Então, não, esse negócio da idade, eu falei que eu sou mais velha, eu tenho 72. Você tem 68, eu tenho 72. Mas eu acho que, assim, esse processo que a astrologia te tirou, porque te chamou, você também vive uma paixão pela astrologia, mas eu acho que essa paixão pela astrologia acabou sendo vivida
por elas se mostrar para você como essa referência de compreender a si mesmo e a vida de uma forma profundésima e ser altamente transformador, e você cumprir, eu acho que a tua relação com a astrologia, aí ela te devolve a música, que era aquela paixão inicial que talvez você ainda não tivesse a maturidade interna suficientemente estruturada para vivê-la assim, desse jeito, independente do desdobramento daqui para frente. Mas eu acho que foi assim. Aí, pessoal, deixa eu só repetir que eu acho que entraram outras pessoas depois que você falou lá da como é que vai ser e podem não ter ouvido. Então, o show, minha gente, vai acontecer na próxima quinta, dia 24 de julho, às 21 horas, lá no Manute, que é dentro do Jockey, ali no Jardim Botânico, no Rio. Para a compra dos ingressos, nós vamos disponibilizar o link que acessa direto na descrição dessa live, tanto aqui no Instagram, que eu vou deixar salva, quanto no nosso canal do YouTube, Sérgio Seixas e Lígia Franklin. Aí é só chegar lá. Aqui no Instagram, eles não fica aquele azulzinho. Lá no YouTube fica. E aí cai direto lá para fazer a compra dos ingressos. Então, agora, o que eu queria perguntar para você ainda, né? Aproveita para responder para nós aqui duas das perguntas que foram feitas na divulgação dessa live, porque a divulgação teve um texto. Então, eu tenho duas perguntas que eu quero que você responda, que estão lá na divulgação. A primeira eu vou falar as duas, aí você vai respondendo conforme você quer. A primeira é: quantos sonhos se escondem atrás de medos herdados? Quantos sonhos se escondem atrás de medos herdados? E a segunda é: que desejos adiados te fariam mais feliz? A primeira, dá uma repetida. Qual é a primeira mesmo? Quantos sonhos se escondem atrás de medos herdados? De todos Ah, nós, sim, de uma forma. eu acho que eu tenho uma construção assim muito quatérnia, sabe? Muito a partir também dos quatro elementos da astrologia, dos quatro quadrantes da astrologia também, né? E eu diria que quantos sonhos se escondem atrás. Eu escolheria quatro sonhos. O primeiro é o sonho da criança que há dentro da gente. Fica muito complicado a gente hoje não ter uma infância bacana, interessante, feliz, né? Então, todo mundo que se autobusca, que tenta se lembrar de si mesmo, tem que ter um encontro com essa criança interior e viver essa infância, porque vai ser essa criança, através da imaginação, da criatividade, que vai poder construir novas realidades. Um segundo, pensando agora, seria o sonho do jovem também, do jovem. Sabe aquele jovem recém-entrado na adolescência, os pelos pubianos, aqueles hormônios todos, aquele desejo. Identidade. É a paixão, o desejo. Então, ainda que com uma certa imaturidade, né, mas com aquela vitalidade, aquela potência erótica da juventude, que essa potência erótica, por ser algo energético e não ser algo necessariamente fisiológico, sabe o que eu me lembrei agora, falar nisso? Eu me lembro que no final da vida do Oscar Niemeyer, eu tenho uma amiga muito querida em Curitiba que me contou esse caso, que foi um caso verídico, que ele foi convidado para ir para Curitiba para fazer um evento lá, o Oscar Niemeyer. E ele disse que infelizmente ele não poderia ir porque batia com uma aula de filosofia que ele estava tendo. Ele estava estudando filosofia com um professor, acho que talvez na casa dele, com um grupo, e ele morreu com 105 anos. Né? Ele devia ter 104, 103 anos. Nunca esqueci essa história, uma história verídica do Oscar Niemeyer,
descartando um evento porque ele tinha uma aula, né? Então, quando eu falo que um segundo ponto seria o jovem, a gente não perder essa potência erótica. Potência erótica não é monopólio da região pélvica, não é monopólio da sexualidade explícita, né? Porque, no fundo, não há nada que não seja sexual. A espiritualidade tem uma potência sexual enorme, entendeu? Então, eu acho que não perder o contato com esse jovem eterno, ao mesmo tempo com o adulto também. O terceiro ponto eu acho que seria o adulto, né? Que tem a ver até com o terceiro quadrante, vamos dizer, do mapa, que é onde a gente se dá conta de alguns dos comprometimentos, mais do que compromissos, né? A importância da gente se comprometer com coisas que tocam a gente no fundo, no fundo. Eu acho que, por incrível que pareça, pensando bem aqui, a quarta, né? Eu trouxe quarta, podia trazer outras, mas a quarta seria a preservação do ancião ou da anciã que há dentro da gente. Essas idades não são monopólios da faixa etária, né? Por Hum. exemplo, agora mesmo, esse fim de semana, eu tive o privilégio de conviver com um menino que devia ter 8 ou 9 anos de idade, que veio aqui no Olha, sítio, e ele me pediu para entrar no sítio, que ele queria fazer carinho nas galinhas, nos carinho. gansos, nos patos, né? E eu fiz o prazer de levá-lo lá embaixo e vi a cena mais linda do mundo. Ele entrando lá onde tinha os pintinhos, ele pegando e fazendo muito tempo, carinho, carinho, às vezes beijava e carinho, Menino da carinho. cidade, né? Tem que falar aqui Menino do da Rio. cidade, menino da cidade, né? E disse assim: meu sonho um dia é ter um sítio, ter uma horta e ter bichos, entende? Então, ali tinha criança preservada, mas tinha também um ancião, um sábio ali dentro. Então, eu acho que essas quatro preservações que eu trouxe, que não dependem da idade cronológica, é muito importante para essa pergunta que quantos sonhos se escondem atrás de De medos medos herdados. herdados. É E que interessante medos você ter herdados? perguntado, é interessante você ter perguntado medos herdados, né? Herdados, pois é. Pois é, pois é. Mas é isso. Você fez uma segunda pergunta, qual foi mesmo, né? Que desejos adiados te fariam mais feliz? Que eu acho que desejos adiados te fariam mais feliz. Eu acho que seria é, que as pessoas sentissem a necessidade, eu diria, objetiva, concreta, contundente, de acordarem, de despertarem, de, de lembrarem, de se recordarem, De né? não terem mais os medos herdados? Que os medos herdados É, não atravanquem mais aqueles sonhos dos quatro etapas? exatamente. Que, que as pessoas pudessem ter um tesão pela autodescoberta, pela autodescoberta, pelo conhecimento de si, pelo estudo, pelo aprofundamento, isso tudo gera coragem, isso tudo gera coragem e que vai contra uma certa normatização do desvio. A gente vive já há bastante tempo, muito tempo, há séculos, milênios, uma normatização do desvio, do Uhum. autoabandono, do autoesquecimento, do autodesvio. Eu acho que para mim seria a glória da glória as pessoas acordarem um belo dia e falarem assim: não, eu não quero mais isso, eu quero diferente. E eu vou me preparar para isso. Não adianta também querer se a gente não se prepara, Claro, se a gente não se trabalha, se a gente não se conhece, se a gente não estuda. O sim. conhecimento é fundamental. Então, acho que eu diria, de uma maneira sintética, Uhum. né? Feliz. Me satisfez. Então, nós vivemos, eu acho também, homem, esse período tão grande, em que astrologicamente a energia uraniana, a gente vem falando muito dela, porque ela está sendo ativada cada vez mais, desde 2012, 2020, né? Ela vem cada vez mais
vamos dizer assim, sendo intensificada. A gente sabe que é intensificada dentro de nós, que o que aparece no céu é para dizer, ei, isso aqui é tempo, né, que vocês vão estar sendo estimulados dentro de vocês por esse tipo de experiência. Então, que tipo de provocação, que tipo de ação ou experiência pessoal dármica nós estamos, enquanto humanidade, sendo provocados por essa energia uraniana intensificada cada vez mais e que vai nesse cada vez mais daqui para frente por muito tempo. É bom lembrar que o tema do nosso encontro aqui é o Urano, parteiro dos sonhos encroados, né? É por isso que eu estou perguntando isso. Uma pessoa que esteja mais atenta, ela pode perceber que nas entrelinhas da nossa fala, a gente está falando dessa ação uraniana de abrir espaço para que conteúdos, sonhos, desejos possam emergir de uma forma mais estruturada, né? Eu, além de falar de Urano, por exemplo, Urano está em Gêmeos, né? E uma das coisas que me chama a atenção seria a abertura da mente, abertura da mente, abertura da cabeça, abertura do pensamento, abertura da mente. Quando eu penso em Plutão em Aquário, por exemplo, é a desconstrução de velhos castelos. Esse é um dos temas, inclusive, do Tornar-se Presente dessa semana, né? O Plutão em Aquário vai falar da desconstrução de velhos castelos, né? De instituições, de posturas, de atitudes, de comportamentos emocionais, de afetividades protocolares, de famílias protocolares. Tudo isso, o Plutão em Aquário, ele parte para cima, ele parte para dentro, porque é um agente revolucionário. Então, o Urano em Gêmeos, ele vai abrir a mente, e repare que, ao trazer o show Amores Gozados, eu estou me pautando na construção das músicas nessas balizas. Urano em Gêmeos, que é a abertura da mente, Plutão em Aquário, é a história de você desconstruir castelos ou instituições ou posturas velhas, né? O Saturno, conjunção Netuno, em Áries, né? Hoje até na meditação eu falei que eu ia falar duas palavrinhas sobre isso, e as palavrinhas são... É muito importante que a gente reflita sobre isso. O Saturno, vou usar uma palavra para Saturno e uma para Netuno, para ver se está, não gastar o nosso tempo aqui, que ordem e inconsciente. Então, não é à toa, quando a gente fala, Saturno, condição Netuno em Áries, puxa, isso daí pode gerar algum tipo de guerra civil, né? Isso pode gerar situações bélicas entre pessoas do mesmo país, da mesma cidade, ou de países diferentes e tudo, por um simples detalhe. Ordem de um lado, inconsciente do outro. A gente está vivendo, se me perguntam assim, ontem a gente estava conversando em família aqui a propósito do meu aniversário, e o tema do Zeitgeist veio à tona, que é o espírito da época. O espírito da época. De uma maneira muito reduzida, ou melhor, resumida, se me perguntam o que é o espírito da época, para mim o espírito da época é a abertura da psique coletiva e a emergência de conteúdos que estavam em stand-by. É isso que a gente está vivendo. A abertura da psique coletiva e a emergência desses conteúdos que estavam pausados, esperando a hora. Isso é o que tem que acontecer, isso é maravilhoso, isso é aterrador. É aterrador porque a gente não se preparou, ninguém nos ajudou a preparar, a gente não se preparou. Então, a gente é contra o novo, é contra a novidade, porque dá a impressão de que tudo isso aí é um modismo. Então, o Saturno, conjunção Netuno em Áries, imagina essa força da ordem ou da norma de um lado e o inconsciente do outro, um do lado do outro. O inconsciente dizendo, me deixa livre, me deixa brotar coisas que são da ordem dos mandatos do céu, tanto do céu acima da nossa cabeça, quanto do céu que mora dentro da nossa psique. E o Saturno, ele quer estrutura, mas antes da estrutura ele pode ter medo, buscar norma, buscar a institucionalidade, e aí é um conflito enorme. E para coroar tudo isso,
a gente ainda tem um Júpiter em Câncer, que vai falar da ancestralidade, com tudo, com toda essa modernidade de inteligência artificial, de tecnologia, né, de bilhões colocados na informática, é, o Júpiter em Câncer vai falar que o futuro é a ancestralidade. O futuro são os antepassados e a nossa ressignificação disso. Entendeu? Agora, é curioso, porque do que a gente está falando? A gente está falando de um show, a gente está falando de Urano, a gente está falando do espírito da época, a gente está falando da minha história, a gente está falando de quê? Nós estamos falando de tudo isso. E é uma tentativa de mostrar que parece complexo, mas num show de música, todo esse caldo é mexido e mobilizado, em termos de letras, em termos de harmonia, né? Harmonia no violão, em termos de canto, dança, essa coisa toda. Então é Não, importante colocar isso. eu acho que é importante colocar que na vida, quer a gente saiba ou não, na vida de todos nós, todo esse caldo está sendo mexido. E para mim, assim, Saturno e Netuno juntos é como se fosse, assim, se Saturno pode representar os muros que nos separam da gente mesmo, Netuno chega como, vamos dizer, essa possibilidade de derrubar esses muros, como essa possibilidade, como estão em Áries, daí, quer dizer, agora vai ter um negócio de andar para trás, mas ano que vem entram de vez em Áries, é, tem essa coisa do novo ciclo mesmo, esse novo ciclo da possibilidade da gente ficar muito mais amplo, né? E o Júpiter em Câncer, é, a gente podendo viver uma ampliação da nossa sensibilidade, da nossa capacidade de estabelecer vínculos de afeto, né, que possam nutrir essa racionalização também uraniana tão forte. Então, se a gente quiser, existem energias dentro de nós capazes de nos equilibrar e de nos ampliar, né? Agora, o teu retorno, eu acho que exatamente nesse período, né, que a gente vive, a música, a arte, pode ser entendido por você estar sendo abençoado por essa ativação uraniana, eu acho, e todo esse ciclo, e essa possibilidade, até esse ano de Júpiter em Câncer, de recuperar esse passado e de trazê-lo com uma roupa nova, digamos assim. Não é só roupa, é com uma estrutura nova, mas com vínculo desse passado, né? Por trazer um pedaço da alma que pertence a você também, que ficou lá, né? E de juntar. Né? Agora, a gente sabe que trânsito astrológico sozinho não faz verão, né, homem? Não faz. Então, eu queria aproveitar que você está aqui para falar sinteticamente do jeitinho Sérgio Seixas, né? Sobre, para nós aqui, sobre necessidade, desejo, vontade, sonho e Dharma. Só isso. Mas Na antes vida disso, de cada um de nós aqui. Necessidade, desejo, vontade, sonho e Dharma. O que permeia, o que é diferente, o que costura dessas três, nada, dessas 5 experiências. eu queria fazer um adendo, que é o seguinte: no show do ano passado, que eu quebrei um jejum de 37 anos, né, Sim, o convite da Alessandra, eu estava com. Isso foi em 2024. sim. Eu estava com Urano sextil Sol, né, Urano trígono Júpiter. E, pasmem, Urano fazia uma quadratura com Vênus e com Plutão. Né? Falo disso rapidamente. E esse ano, 2025, Urano faz um sextil com o Sol, um sextil com o meio do céu, um sextil com ele mesmo, no meu mapa, faz um trígono com Júpiter e também uma quadratura com a Vênus, uma quadratura com Plutão. E aí alguém que conhece um pouco da astrologia pode pensar, mas como é que você vai dar um show, como é que vão te convidar com Urano quadrado Vênus? Apesar de eu ter te falado alguns sextis e trígonos aqui, porque é o seguinte, é, muitas vezes, se você tem, digamos, no meu caso, uma Vênus em Leão, se você tem uma Vênus em Leão, que ela pode estar pouco ativada, uma quadratura em cima dela ativa, entende? Então, é bom lembrar que não existe a priori um conceito de que trígono é bom, quadratura é ruim. O que é ruim é eu não saber lidar nem com trígono nem com quadratura.
Eu vejo que muita gente não sabe lidar com trígono, nem com sextil, não sabe lidar. E outras pessoas não sabem lidar com a quadratura, porque vem a coisa do bem e do mal, do bem e do mal. Então, repara, na Vênus em Leão, que estava estagnada no sentido da arte, Urano quadra com essa Vênus e aí isso vem à tona. Isso ano passado e esse ano idem também. Então isso é para mostrar a importância do Urano para provocar sonhos encroados, para ativar, provocar, chamar. É como se fosse um parteiro de algo que a gente está grávido e não consegue parir, de alguma forma. Mas, Né? de alguma maneira, o que eu queria dizer é que o trânsito só ele não é o suficiente. A gente Claro, precisa estar se trabalhando na vida, se ampliando como ser, porque aí chega aquele trânsito e mesmo que hajam trânsitos contrários, digamos assim, ou desafiadores, aquilo a gente se aprontou para aquilo, a gente fez o enxoval para viver aquele casamento com aquela situação, não é? é isso aí. Então, mas Eu tive um professor de violão, décadas atrás, que ele dizia: te prepara que as oportunidades chegam. Te prepara que as oportunidades chegam. Né? E isso me entristece muito no mundo e aqui no Brasil, que a gente não se prepara muito, porque parece que não tem perspectiva, então a gente vai se identificando com o menos e tudo mais. Você falou o quê? Necessidade, que mais que você falou? necessidade, desejo, vontade, sonho e Dharma. Eu vou fazer de uma maneira muito sintética, tá? Porque isso aí É dá para uma fazer live. sintético mesmo. Isso dá uma live. Então, É porque tudo isso está envolvido nessa conversa toda, né? a necessidade, ela tem a ver com qual é a minha necessidade de subsistência, qual é a minha necessidade no dia a dia, qual é a minha necessidade de eu realizar as coisas que são necessárias, né? Nem sempre a necessidade é sinônimo de prazer ou é de desejo. Eu tenho necessidade de pagar aquele boleto. Pô, que lindo, eu vou pagar, eu tenho dinheiro, eu paguei, feliz da vida. Não posso ficar triste por ter pago um boleto, se aquele boleto me traz alguma benfeitoria de alguma forma. Então a necessidade a gente conhece muito bem o que é necessidade. Né? Outra palavra que você falou foi desejo. O desejo, para simplificar, tem dois tipos de desejo. Um desejo periférico e um desejo mais profundo. O periférico é do ego, que às vezes é um desejo terceirizado. Às vezes a gente acha que aquele desejo é nosso, mas é um desejo de outra pessoa. É um desejo que a gente terceiriza, que pode ser de um pai, de uma mãe, de um familiar, de um amigo, desejo de alguém, o desejo da moda e tudo mais. Mas tem um desejo que me interessa mais, é aquele que está alinhado com a alma humana, com a essência, com o ser que há dentro da gente. Então, quando o desejo está alinhado, né, com aquilo que a gente pode chamar de Dharma também, o desejo é tudo de bom. O desejo é tudo. Um ser que não deseja é um ser morto. Entendeu? Então, o desejo. O negócio é a quem serve esse desejo, de onde nasce esse desejo. Outra coisa é a vontade. Parece que são diferenciações um pouco conceituais demais, mas tudo bem, isso pode Mas inspirar as organiza, pessoas. gente, quando é por isso que eu acho importante falar, organiza, ajuda a organizar. É possível que a necessidade nasça da razão, é possível que o desejo nasça do coração, é possível que a vontade nasça do rim. A vontade nasça do rim, né? Que é, segundo a medicina chinesa, é a base de tudo. Né? Para nós aqui, latinos, é o coração. Né? Lá não, se o rim não funciona, o coração babau. Entendeu? O rim é a base da história. Então, mas a vontade é a vontade do espírito. Essa vontade é uma vontade ígnea. Né? O rim, ele detesta frio, ele gosta do calor, do quente. Né? Então, a vontade do espírito, a vontade para mim, essa palavra é mais forte do que desejo, é mais forte do que necessidade. Vontade, encher a boca para dizer, porque as pessoas já têm vontade de fazer, mas sabe como é? A vida me levou para outro caminho. Não é disso que eu falo. Eu falo com um V maiúsculo, vontade. O sonho também, eu posso fazer uma diferenciação entre o sonho que é, eu gostaria tanto de conhecer Paris, eu gostaria tanto de trocar meu carro, eu gostaria tanto de voltar com o meu amor do passado que acabou me deixando.
E às vezes, eu gostaria tanto, esses sonhos, eles são sonhos com data de vencimento, data de validade vencido. Tem sonhos do ego com data de validade vencidas. E a gente insiste, insiste, insiste. Eu gosto da palavra sonho com letra maiúscula, que diz respeito a, o sonho é uma fome da alma, é um apetite da alma. O sonho com letra maiúscula é a alma dizendo assim: estou com fome de algo maior, estou com fome de algo maior, de algo que me engrandeça, que me faça ir, na verdade, na minha própria direção. Então, um sonho, nessa instância, para mim, é algo dourado. Por exemplo, no caso da minha vida, a música não era um desejo, na verdade. Eu nem me considero um músico, né? Eu sou mais um compositor, mas não me considero um músico de fato, mas eu me considero mais um pensador do comportamento humano e um provocador. Sabe que hoje, dia 21 de julho, no I Ching, segundo o calendário da luz, é o incitar, que é trovão sobre trovão. Esse hexagrama me define como alguém que incita, como alguém que provoca. Então, eu posso dizer que eu uso a música, e quem sabe a astrologia, e quem sabe tudo mais, e quem sabe a relação com a Lígia e tudo mais, para provocar situações friccionais entre ego e ser, para que alguma centelha possa vir e possa, entendeu, ampliar a consciência. Então, para mim, o sonho é algo dessa dimensão maior. E o Dharma é o caminho através do qual as coisas se tornam elas mesmas. O Dharma, numa visão budista, seriam os ensinamentos do Senhor Buda. Mas o Dharma é muito anterior ao Buda. O Buda nem pensava em existir, já existia o Dharma, sabe? Porque o Dharma surge com a fonte primordial, que é o fluxo natural. O Dharma é o fluxo natural, ou é a lei do natural. Então, e pasme, a gente nasce com esse Dharma dentro da gente, entende? Não é por coincidência que o trabalho mais solicitado nos nossos consultórios é o mapa dármico, é a astrologia dármica, né, com esse anseio de não perder tempo, né? Escuta, na verdade, qual é meu propósito aqui nessa existência? Então, o Dharma tem a ver com aquilo que é, não aquilo com que aparenta ser. Acho que é assim mesmo. E a gente nasce com essa força dentro. E talvez esse momento que a gente vive seja um dos mais propícios a gente enfrentar aquilo que não nos permite acessar essa força que é tão genuína e que todo mundo tem direito e necessidade profunda, né, de viver. Que essa força se transforme num desejo, num sonho, né, numa vontade do espírito consciente daí, né? Agora, Urano não aceita acomodações, né, homem, nem apequenamentos, é uma força disruptiva. Nós sabemos que toda pessoa possui uma constituição rica e plural, com todo um manancial de coisas dentro, mas a maioria de nós experimenta, então, manifestar apenas uma pequena parte de si, né? Nós podemos, talvez, entender isso em linguagem astrológica como uma certa relação debilitada com Urano na psique dessa maioria de pessoas, né? O que resulta num cotidiano devorador do nosso prazer de viver. Então, nesse momento, para nós podermos surfar essa intensificação da força uraniana, apesar de existirem outras forças contrárias, como a gente já falou aqui hoje, mas a força uraniana está tão forte. O que você acha que pode alavancar a potência que cada pessoa traz dentro de si, de parir novos nascimentos, para não ficar prisioneira de si mesma, né? Porque a coisa pior é a gente ficar prisioneiro de nós mesmos, né? Sem viver o nosso real tamanho. Na verdade, o que serve para alavancar né, as pessoas em qualquer momento, né? Eu estou intensificando o momento uraniano, assim, na nossa percepção, mas na vida, em qualquer momento, né? Mesmo que fosse fora desse trânsito. O que pode alavancar? A pergunta é simples: conhecimento de si, conhecimento de si, conhecimento de si, autoconhecimento. Né? O chato, sabe por quê? Se essas expressões já estão tão desgastadas, Ricardo?
É. tão desgastadas, né? Você vê, a palavra amor, a gente usa essa palavra há quantos milênios, entende? E daí, vai parar de usar? Vai usar o que? Outra palavra? Vai usar... Conhecimento de si, o C maiúsculo e o Si maiúsculo, conhecimento de si, o autoconhecimento, o interesse, a gente tem que ter um interesse pela gente, a gente tem que se apaixonar pela gente, a gente tem que achar que nós somos uma esfinge a ser decifrada, que nós somos um mistério a ser degustado, sabe? E isso não é uma coisa feita também, é solitária, não, a gente convida o outro para participar, o outro está na nossa vida para isso, né? E às Uhum. vezes sozinho a gente faz, com outro a gente faz, no grupo a gente faz essa autoinvestigação, que não é um papo cabeça, não é uma DR, é uma experiência de uma lupa apontada para o nosso subjetivo, para o nosso interior. Só em pensar que nós temos dentro da gente os registros acásticos, a memória de tudo que aconteceu desde sempre, tudo que é e tudo que será, e a gente só não lembra porque a gente enlouqueceria, a gente surtaria, mas se a gente lembrasse um pouquinho mais, 0,5%, a gente despertaria, a gente iria entrar num processo de ascensão. Então a pergunta só tem uma resposta: conheça-te a ti mesmo. Essa frase tem 2.500 anos de idade e a gente ainda está, muitos de nós ainda Não, estamos pastando. não, o pior é que tem pessoas que ainda quando ouvem essa resposta, pá, isso eu já sei, né? E eu acho que uma das coisas mais maravilhosas do mapa astral mesmo é nos relembrar, né? Porque o próprio mapa astral nos relembra essa nossa conexão que, portanto, está dentro de nós, com o cosmos inteiro, está tudo dentro da gente, está tudo lá de fora. E a existência do mapa, quando o mapa nos traduz, e um mapa é a expressão ou a representação simbólica de um pedaço do céu, né? É como se a existência do mapa astral fosse uma mensagem gigante assim, olha, fique encantado, ou fique encantada de se debruçar sobre você, né? Para descobrir esse manancial todo. Mas aí, por falar em toda essa paixão de astrologia que nos une, né? Eu acho que é uma das coisas que nos une. A tua astrologia e a tua música conversam, homem? Elas têm uma boa sinastria, a tua música e a tua astrologia? Qual é o ponto de conexão que existe entre as duas? Você acha que esse ponto de conexão fica claro para as pessoas que acompanham e admiram o astrólogo provocador? Ou na música parece meio estranho? Como é que é? Você explica pra gente isso. Como é que você Então, sente? Como é que você percebe? intrinsecamente, ambas se combinam, se dialogam, tanto a minha astrologia quanto a minha música, né? Mas fora, não vejo tanto. A impressão que eu tenho é que as pessoas estão muito mais acostumadas ao astrólogo, evidentemente, do que ao músico, e tem uma explicação óbvia. O músico ele entra em cena novamente ano passado, e o astrólogo está em cena desde 81. O astrólogo está em cena desde 81. É até covardia poder fazer uma comparação. Mas o que está me cabendo, inclusive, nessa live e em outros expedientes, é tentar fazer uma aproximação do público da astrologia com o público da arte, da cultura, da criação, da criatividade, da música. E tudo que a gente está conversando, eu, através da poética, né, através da poesia, eu tento trazer todos esses conhecimentos para dentro da música. Só que a minha música não é uma música New Age, no sentido de falar assim, essa música fala de Urano, essa música fala de Netuno. As músicas falam de Urano, falam de Netuno, falam de Plutão, eu tenho ascendente Escorpião, mas não literalmente, não precisa. Não é uma música didática, muito pelo contrário. É uma música provocativa, apesar dela ter um aspecto bem harmônico, né? Assoviável, vamos dizer assim. Né? Coisa que não era assim. Na década de 80, minha música era toda quebrada, mas agora não. Então, respondendo, eu acho que dentro de mim, ambos se conversam, mas fora de mim, as pessoas ainda não conseguem ver muito gancho entre as palavras do astrólogo e as palavras do poeta dentro da música. Então, aproveita e fala para você qual é o papel da arte nesse momento, inclusive, de transição planetária. Qual é o papel da arte? Eu acho que o papel da arte é estimular a gente
está disponível essas emergências do que a gente falou do Zeitgeist, que é o espírito da época. A cada ciclo, a gente está fechando um ciclo de 200 anos da conjunção Júpiter-Saturno em Terra, a gente está entrando num ciclo novo de Júpiter-Saturno em Aquário. A gente está fechando um ciclo de 2160 anos da Era de Peixe, caminhando devagar para começar a entrar na Era de Aquário. Então, isso atua na psique coletiva. A pessoa não precisa acreditar em astrologia, porque a astrologia não é passível de crença, porque não é uma religião. Para mim, a astrologia é uma ciência pré-iluminista, entendeu? É uma ciência pré-iluminista. Então, quando a psique coletiva ela traz novos desafios, que a arte possa nos ajudar a gente vivenciar isso, com coragem, com ousadia, com experimentação, resgatando a infância, resgatando a adolescência, resgatando a entrada da idade adulta, resgatando a nossa velhice, não importa que idade a gente tenha, nós também somos velhos, porque a gente pensa que tem 30 anos. Tem uma música do Show que chama-se Quantos anos você pensa que tem? O refrão dessa música é muito interessante, porque o refrão fala assim: quantos anos você tem? Depois, quantos anos você pensa que tem? Depois, quantos anos você pensa que ainda tem? Né? Isso é para dizer que dentro da gente nós temos todas as idades e a gente precisa. E a função da arte é permitir a experimentação, não exatamente racional ou não tão somente racional, mas da maneira mais livre possível, né? Estou achando uma delícia a sincronicidade da vida, sabe, pessoal? Tem mais ou menos 3 meses e meio que eu e Sérgio estamos. Apareceu um gatinho aqui no sítio, magro e maltratado, muito assustado, com muito medo, e não era de ninguém dos vizinhos. E a gente viu que ele estava com muita fome e com muito medo das pessoas, ele deve ter sofrido muito. Tem 3 meses e meio que a gente coloca comida para ele todo dia, mas ele não deixa a gente chegar perto dele. Da semana passada para cá, ele começou a aceitar um pouquinho. Enquanto o Sérgio estava falando da função da arte, nesse momento agora, né? Ele acaba de entrar aqui dentro do escritório, eu estou passando a mão nele aqui embaixo, enquanto eu estou falando com vocês e com você. Eu não vou tirar do lugar aqui, mas só para falar de um novo momento, né, se consolidando, que ele está aqui encostado em mim. E qual é o nome que você deu a ele? Porque eu dei o nome de Tote, em função da divindade Tote do Egito, porque no Egito os gatos foram inclusive domesticados lá, né? E a gente tem informações que gatos deram de sírios, e sírios têm uma relação muito forte com o Egito, e que Tote, a divindade do conhecimento forte, que teria sido o transmissor. Tote e Hermes, né, tem uma relação, são o mesmo ser, aparentemente, para nós, e o que trouxe, vamos dizer assim, o conhecimento das leis universais, e eu dei esse nome escrito em português, Tote, para o gatinho, para que ele fosse fortalecido, já que ele estava com tanto medo da vida, que ele possa conhecer uma vida sem medo. E aí fica uma pergunta. Tote é o mesmo que Hermes. Será que a aparição de Tote aqui em casa é Urano em Gêmeos? Então, fica a pergunta. Urano em Gêmeos, a presença de Hermes, a presença de Tote. Mas vamos em frente. Ele chegou e está aqui, ó. Estou adiantado da hora aí, daqui a pouco o pessoal está quase dormindo. Vou adiantar aqui. De repente não vou nem fazer todas as perguntas que eu queria, mas por causa da hora que está ficando tarde. Bom, o show Amores Gozados, dá para você dar alguma palhinha ou vai guardar o segredo sobre ele aí? Eu acho que eu até falei, né? Eu diria que o show é um prazer. Eu adoro cantar e tocar minhas músicas e tudo, mas compartilhar, né? Ter um retorno do público para mim. Eu fiz isso já há anos atrás, só voltei ano passado e esse ano,
Mas eu acho que o mais importante é o show ser um campo friccional entre uma música agradável e uma letra provocativa, né? Eu acho que esse é um dos objetivos meus, quando a música envolve, mas a letra nos traz alguma reflexão que não é exatamente tão óbvia assim, né? Eu Que acho que abra esse para é o alguma ponto do coisa. show. Que abra para alguma coisa, exato. Abra para alguma coisa e também a gente descubra, né, o gozo, né, isso é da vida. Bom, fala para gente também de uma forma seixana, sintética, porque aí eu vou encaminhando aqui para a gente se despedir daqui a pouquinho. O que é ser uma pessoa realizada para você? Eu acho que uma pessoa realizada é uma pessoa que está em processo de encontrar-se. Tem uma frase que eu uso muito que é vai ao teu encontro. Então, uma pessoa realizada não é uma pessoa que chegou num determinado lugar, mas que ela está num processo de retorno a si mesma, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso significa também uma ampliação de consciência, cada vez mais consciente, cada vez mais consciente. Isso é uma pessoa realizada. Quiser usar no gerúndio também pode. Essa é uma pessoa em estado de realização, está se realizando, né? Eu gosto da ideia de não vejo problema nenhum de assim, me sinto realizado, né? Só que não é nada estático nos Pois é. universos. Então, se eu digo eu me sinto realizado, eu continuo em movimento e continuo me realizando, ampliando mais e mais e mais e mais. Isso. Bom, também de uma forma sintética, qual o significado desse período da humanidade para você? Eu acho que eu falei que aquela história do Zeitgeist, que seria a abertura da psique coletiva, a emergência desses conteúdos. O problema é as pessoas entenderem que tem um vale-tudismo. E no vale-tudismo, muita gente quer lidar com isso com processos repressivos. Então, o fato. Antes a gente tinha 1000 filtros, hoje a gente tem acesso a 1000 coisas. A gente pode se enrolar, a gente pode se perder, e dos males o menor. É preferível que a gente se perca com várias opções do que a gente não se ache com meia dúzia ou duas delas. Entende? Claro que o ideal, o mundo ideal é quando a gente é ajudado a se autoeducar, a se educar para saber lidar com aquilo que está emergindo, as informações, os conteúdos, os conhecimentos, as experiências. Houve um tempo que a gente falava da Biblioteca de Alexandria. Hoje a Biblioteca de Alexandria passou a ser uma salinha com meia dúzia de livros, se comparados com a internet. Entendeu? Que, tirando o lixo de um lado, do outro lado, tem absolutas preciosidades a preços módicos, para não dizer gratuitos, muitas vezes, né? Sim, sim, a gente usufrui muito disso, né? Então, Exatamente. então, é, minha gente, na quinta-feira, dia 24 próximo, às 21 horas, no Manuche, na Rua Jardim Botânico, 983, dentro do Jockey. Tem estacionamento lá dentro, então tem muita segurança. Fica embaixo da Casa Camolese. Nós teremos com Sérgio Seixas o show Amores Gozados, com a participação especial de quem vos fala aqui, de Juliana Franklin, de Rodrigo Pires. Eu vou salvar essa live e colocar o acesso aos ingressos, como eu disse antes, na descrição do vídeo, aqui no Instagram, no YouTube, Sérgio Seixas e Lígia Franklin. Mas quem puder ir lá vai nos dar nossa alegria, muita alegria para a gente lá também. Só que eu queria, sobretudo, agradecer demais pela presença de vocês aqui agora. Vocês estão sendo o presente do Sérgio de aniversário. Então, isso é maravilhoso. Eu proponho para nós aqui um brinde com os nossos corações, né? Que a taça do nosso coração possa brindar ao Sérgio, ao homem, né? Que esse teu ano, homem, seja muito gozado, né?
Então eu proponho um tchim-tchim ao ao amor gozado, né? Que todos nós possamos brindar, mas quem não está com vinho na mão, que possa brindar com o coração, né? E a todos nós aqui também, que a gente tenha, né, um ano muito gozado, cheio de amores gozados, né? Hum. Junto com o Totti. Totti também, eu acho que trouxe a energiazinha dele para todo mundo aqui, né? Desse senhor da sabedoria, das ideias, né? E, enfim, agradecer muito. E você quer se despedir? O homem quer falar alguma coisa que eu não te perguntei? Quero, quero me despedir dizendo que eu te amo, Eu te amo também. dizendo que você, Publicamente. dizendo que você é o amor da minha vida. Quero te agradecer por essa conversa linda, maravilhosa. E, gente, olha só, estou tentando convencê-la no dia 6 de março, fazer uma entrevista com ela, que é o dia do aniversário dela, mas ela está relutante. Fazer uma entrevista para ela contar a história dessa moça aí e saber que é, essa minha caminhada sem você seria diferente, não seria tão mais fácil, tão mais doce, tão mais amorosa, tão mais fluida. Então, você sabe que no 639, no app do 639, às vezes as pessoas perguntam assim, mas a gente tem que ser feliz com outra pessoa, não pode ser feliz sozinho? Claro que pode ser feliz sozinho, mas ser feliz com a outra pessoa do lado, caminhando juntos, é um outro tempero, é uma outra verticalidade, é um outro barato. Então é isso, eu quero te agradecer, dizer que te amo, que você é a mulher da minha vida, e aproveitar também, agradecer a Alessandra Debs, que foi ela a responsável de me tirar de um sono hibernal sobre, sobre a música, né? Ano passado e agora esse ano. Sou muito grato. Obrigado. E vocês também. Obrigado por tanto carinho, tantos corações. Eu já contei aqui, são 619 corações até agora. Muito obrigado por tudo. E acho que hoje foi um dia intenso. Amanhã eu vou ter um pouco mais de calma para agradecer todo mundo que mandou beijos e abraços. Obrigado, gente. Te amo também, homem. Minha gente, muito obrigada por essa presença amorosa, linda, zilhões de corações, um monte de gente falando um monte de coisas aqui bonitas, conversando. É, essa, eu acho que essa experiência da gente fazer essa troca é o que traz assim muita força e muita alegria de viver, de que colore a nossa vida, eu acho, com matizes e coisas surpreendentes também. Então, vocês estão fazendo parte completamente, é, eu acho que do nosso dia hoje. Eu amo muito esse homem, como vocês podem saber e perceber também. E eu acho que o nosso maior desejo é essa partilha, que a gente possa formar, né, essa tribo gigante, com outras tribos que existem por aí, com outros grupos que existem por aí, e a gente faça essa vida acontecer como ela merece e pode ser. E eu tenho muita convicção dentro. Não importa se a gente vai ver tudo maravilhoso para frente nesta encarnação, importa que a gente semeie isso, que a gente faça todo dia da nossa vida um campo de semeadura. E muito obrigado por a gente estar junto. Beijo. Vou salvar. Beijo. Beijo grande. Até agora. Até agora.